sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria que meu peito está explodindo, literalmente, de conversar com o Kiko Mascarenhas. Kiko, seja muito bem-vindo. Helena, que alegria estar aqui com você hoje. Mais uma vez, né? Porque a gente já esteve juntos no teatro. Olha, Kiko, eu acho que o seu nome é um dos nomes que eu mais tenho falado para as pessoas, porque depois que eu assisti a peça, que você está em cartaz no Tucarina aqui em São Paulo, todas as coisas maravilhosas, eu fiquei tão impactada, que acho que não teve um amigo que passou ileso, que eu não encontrei e falei, então, você tem que assistir uma peça que se chama Todas as Coisas Maravilhosas. E é muito legal porque o boca a boca está funcionando, tanto que muitos amigos já foram também ao teatro assistir a peça. Mas eu fiquei com muita vontade de conversar com você, Kiko, depois de ver essa peça que não é autobiográfica, vamos esclarecer desde o começo. Eu quero que você conte também como você chegou até esse texto. Mas é uma experiência tão viva, que eu falei, nossa, eu acho que isso é o que eu mais amo no teatro. Quando a gente entra, tem um combinado ali com o ator de vamos brincar de uma coisa aqui que está acontecendo durante esse tempo, e você sai transformado. Como você chegou nessa maravilhosidade, Kiko? Me conta. Pura sorte. Na verdade, eu trabalho muito com o Diego Tesa, que é um pesquisador, tradutor, adaptador, negociador de direitos autorais. E ele tem um trabalho de pesquisa incrível de dramaturgia. E um dia ele me apresentou esse texto. Eu li e eu te confesso que num primeiro, segundo, num terceiro momento, eu super rejeitei o texto. Eu não conseguia, eu não queria falar sobre depressão e suicídio, eu não queria estar sozinho em cena, um solo, e então nada era favorável, nada parecia favorável para fazer aquela peça. Mas ele insistia muito para que eu lesse, relesse, e um dia, conversando com ele, eu estava falando sobre isso. Eu falei, eu não queria falar sobre depressão, eu não queria abordar esses assuntos. Eu queria algo que fosse mais solar. E ele me disse assim, mas essa peça ela fala sobre esperança. Essa peça fala sobre não desistir. Não desistir da vida. O menino que não desiste da mãe. O menino que não desiste de fazer uma lista que estimule essa mãe a ver as belezas da vida. É uma peça absolutamente esperançosa. E aí, com esse olhar, é que eu voltei a ler a peça e aí sim eu entendi o que eu tinha nas mãos, que era essa ode às boas coisas da vida. Mas ainda assim era difícil, porque a dramaturgia, a estrutura dramatúrgica do texto, ela é muito diferente. Eu nunca tinha visto nada parecido. Porque, por exemplo, nos momentos de interação, você não tem a interação escrita. A interação ela acontece a cada noite. Então você não tem um roteiro para te dizer o que você vai falar ou o que vai acontecer exatamente naquele momento. Então, por exemplo, eu chego e chamo. Então no texto assim, o ator convida alguém para ser o pai. No final da interação, eu falava, meu Deus, mas o que acontece entre convidar o pai e o final da interação? Então, era um mistério para mim que a gente só veio a descobrir como funcionava na estreia, porque durante os ensaios não tinha como trabalhar essa interação. Por mais que eu imaginasse tudo que poderia acontecer, ainda existia muito mais, é uma infinidade de possibilidades que acontecem ali todas as noites. Nossa, mas é muito lindo tudo, assim, né? Desde essa sua primeira mudança de visão, né? Porque na história você começa como esse menino de 7 anos, não é? É isso que ele tem Sim. no início da peça. É, e esse menino de 7 anos que se vê de repente de cara com a tristeza, né, da mãe, sem enxergar motivos para viver. Por que que a gente vive, né, diante de tanta brutalidade do mundo, diante de tantas injustiças, enfim, a gente tem esse olhar desesperançoso por conta de todas as coisas que a gente assiste, né? E aí esse menino tem essa ideia, então, de, ó, eu vou fazer uma lista. E isso dá. As duas leituras são possíveis, né? A gente pode olhar e falar, mas é uma peça sobre tristeza e sobre falta de vontade de viver, e pode olhar e falar, não, mas é uma peça sobre esperança e sobre, de fato, todas as coisas maravilhosas que fazem a gente viver. É, quando
eu fui atingida pela peça pela primeira vez e foi uma amiga que me indicou. Eu saí muito abastecida dessa esperança e desse sentimento, mas eu enxergo que e dava para ver ali na plateia, né? No Tucarena a gente fica bem pertinho, todo mundo e as luzes estão acesas, então você vê como cada um reage. Eu reagi chorando do começo ao fim, foi isso que aconteceu da primeira vez, Que da amor. segunda foram alguns choros pontuais, foi um pouco mais comedido, mas ainda assim com lágrimas de muita emoção, mas eu percebia cada um recebendo de um jeito. E eu fiquei pensando, será que a gente não alterna ao longo da vida esses dois olhares, assim, a nossa esperança e a desesperança? E aí, talvez o importante seja a gente não parar quando a gente está nesses momentos com um olhar um pouco mais sombrio. Como é que você enxerga isso e do que as pessoas te contam também depois da peça, Kiko? Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é como na vida. Eu acho que a gente fica, quando a gente está num momento muito difícil, a gente fica buscando algo que renove esse olhar e que a gente possa de novo encontrar prazeres, delicadezas, belezas. De vez em quando a gente não consegue enxergar isso. É como se ficasse, é como se a vida ficasse mais opaca. E de vez em quando a gente precisa de um certo brilho. E é muito bonito isso que você falou, porque o Tucarena ele tem uma formação tem uma rubrica no texto que diz que o ideal para esse espetáculo é que toda a plateia possa se ver e se ouvir. Então é muito difícil você conseguir um teatro no palco italiano, por exemplo, que isso aconteça, né? O Tucarena ele é a primeira experiência que eu tenho numa arena. Então, eu não tinha feito esse espetáculo antes numa arena, e é impressionante, ele de verdade é como se como se essa peça tivesse sido cunhada para esse tipo de formato. Isso que você falou de ficar vendo a reação da plateia é proposital. O autor ele quer que as pessoas não só vejam o narrador da história, mas ele quer que todo mundo se veja, porque no fim das contas todo mundo é narrador dessa história. Está todo mundo narrando, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja num olhar. E eu tenho um amigo que ele fala que é a peça mais triste que ele já viu na vida. Eu acho muito engraçado isso, porque cada vez ele já viu acho que umas 3 vezes. E sempre que ele vê, ele sai falando a mesmíssima coisa. Ele sai muito comovido, muito mexido, e ele de verdade ele vê a tristeza. E eu não vejo isso, eu vejo uma celebração. Eu vejo de verdade uma celebração ali. Você falou da questão do pacto, e é muito bonito quando o pacto ele é oficializado, né? Desde o início. Ele é exposto. A gente não faz um pacto silencioso. Eu proponho um pacto coletivo em voz alta. Eu explico tudo o que pode acontecer. Isso foi uma escolha minha e da direção. Isso não tem no texto. Mas eu acho que Ah, era uma escolha para o nosso público. Eu assisti essa peça em Lisboa e é um ator português, é uma plateia europeia e eles reagem muito diferente. E ele conta essa história de uma maneira muitíssimo diferente e linda, tão linda quanto, mas de uma maneira muito diferente. Eu acreditei que eu aposto nisso, que a gente precisa dessa proximidade, que a gente precisa de verdade do abraço, do toque, do olhar. A gente é mais afetivo. E eu queria trazer isso para o espetáculo. E eu queria também que as pessoas não sentissem medo da interação. Então eu falo da interação abertamente logo no início para quebrar esse gelo. E mesmo assim, ainda há uma certa desconfiança de que aquilo tudo pode ser terrível. não, eu acho maravilhoso, porque antes de começar, quando eu assisti pela segunda vez, eu estava com dois amigos muito tímidos, que falaram: Ah, eu só espero que não tenha interação, porque eu morro de medo. Eu pensei, meu Deus, deixa eu Onde eu contar. fui, onde eu E fui colocar onde eles. eu fui colocá-los. E na sequência você fala isso sobre a interação, e eu não sei se todas as noites, todas as sessões é exatamente o mesmo texto nesse momento que você está explicando, mas você conta sobre esse lugar que é uma interação que não coloca a plateia num lugar de constrangimento ou de você não vai saber o que fazer, e você conduz muito gentilmente realmente essa interação.
Mas você fala, e aí eu te falo uma coisa, e aí você me fala outra, e aí é um diálogo. Essa coisa aí que a gente esqueceu quase como faz. E eu fiquei pensando, dentro dessa característica do povo brasileiro que você comentou, que é diferente de uma plateia europeia, por exemplo, que a gente precisa do toque, a gente precisa da interação, a gente tem esse calor humano mais aflorado, mas ao mesmo tempo tem isso, tem dose de medo, tem insegurança, tem, sei lá, trauma de alguma peça que teve interação que a pessoa não gostou, vai saber. Como Sim. é que você enxerga que que acaba sendo também um ganho de confiança das pessoas na possibilidade do diálogo, né? Porque a verdade é que lindamente acontece todas as interações propostas, né? Todas as noites. É impressionante, porque todas as noites essas interações são novas. Eu convido a cada noite pessoas diferentes. A peça ganha contornos diferentes, ganha uma energia diferente, óbvio, a cada apresentação. Você viu duas, então, bem provavelmente você consegue identificar essas diferenças, apesar de você ter uma história que é uma linha que atravessa essa narrativa toda. Ela é sempre a mesma história, mas ela sempre ganha esses contornos diferentes. Eu acho que acontece a ideia de confiar no outro, ela acontece ali. A gente já é tão desconfiado. Em algum momento, assim, eu percebo que as pessoas elas começam a confiar, não só em mim como nelas mesmas. E aí é bonito de ver essa colaboração. Tem gente que entrega tudo naquele palco. Acontece de tudo. Eu não saberia te dizer um ou outro, posso citar um outro momento, mas assim, a cada noite eu sou surpreendido por todo tipo de reação, de improviso, de texto improvisado, porque as pessoas se sentem também confortáveis para improvisar no texto, e é lindo isso. E falando sobre o que você me perguntou sobre esse feedback das pessoas, no final, falando de confiança, elas confiam em mim. E aí, falando de confiança, no final, eu ouço muitas vezes declarações ao pé do ouvido, assim, é, eu passei por isso, eu estou saindo de um processo, eu tenho alguém na família que cometeu suicídio. Então, assim, é muito lindo que durante aquele pequeno espaço de tempo, essa confiança ela possa chegar nesse nível, de que alguém se sinta acolhido o suficiente para me confessar coisas que talvez fossem inconfessáveis. E elas se sentem à vontade. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso tinha que entrar na lista de coisas maravilhosas da vida de todo mundo. Você, você contar com a confiança do outro. Sim, acho que é uma das coisas é que a lista não tem ordem, não tem uma coisa melhor do que a outra. São todas as coisas são maravilhosas, mas se tivesse comparação para mim estaria lá no topo. Sabe que essa mesma amiga muito tímida que estava ansiosa ali em relação à interação, quando terminou a peça, ela estava profundamente emocionada. Ela falou: "O Kiko parece um xamã no palco. Ele de repente conduz todos nós para uma experiência teatral, como se fosse um ritual que a gente sai do nosso lugar ordinário, né? De olhar as coisas sem ver o encanto, sem ver o brilho. A gente vive uma coisa juntos e é muito curiosa essa sensação de nem sei quantas pessoas cabem no Tucarena, mas são muitas pessoas. é, e são desconhecidos, e você tá ali com esses desconhecidos, mas de repente você tem uma simpatia pelas pessoas que subiram no palco, que você viu, que você torceu por elas, e pelas pessoas que estavam do lado, que às vezes te ofereceram um lenço, você ganhou, você ofereceu um lenço para elas, vai saber. Tem essa sensação de comunhão, de repente, que você fala, nossa, nós somos tão diferentes e tão separados, e ali naquele momento parece que não. Na verdade, a gente tem uma humanidade aqui tão nossa, que a gente entende tanto isso que tá acontecendo ali no palco, e você sai desse lugar mais quase transcendental, assim, né? Tem essa experiência. Eu nem sei, Kiko, porque a gente nunca conversou antes. Se você é uma pessoa espiritualizada, não é? Como é que é a sua relação? Mas eu achei curioso isso que ela falou e eu queria te contar. O que que você pensa sobre o ator como essa espécie de xamã que está conduzindo um grande, um grande ritual de transformação no fim? Quando você me fala isso me remete, sei lá, ao que eu imagino ser os primórdios do teatro. Eu acho que de verdade devia ter, né, nos nossos
muito antepassados, assim, eu acho que o teatro ele se dava dessa forma. Sei lá, alguém contando, e bem provavelmente ele devia ter esse status na tribo, né? De alguém que mexe com essa energia. É uma grande energia. Isso que você falou de estar todo mundo comungando no mesmo momento, assim, eu percebo isso, que todo mundo que está ali, em algum momento, percebe que aquela noite é dela, é para ela. E é de verdade, cada noite é para aquelas pessoas que estão ali. Eu de verdade olho para cada um, eu de verdade. Você, como plateia, percebe a emoção dos outros, eu, como ator, eu percebo de todo mundo. Então é muito lindo isso. E o Fernando Filber, ele me pediu uma coisa que eu acho muito difícil e acho muito bacana também, que talvez tenha a ver com a coisa xamânica que você está falando, que é tentar, de alguma forma, conectar com a emoção que eu vejo. Então, independente do que eu esteja falando, independente do momento que seja da peça, se eu estou falando algo que possa ser muito triste naquele momento, mas se tem alguém sorrindo para mim, eu tenho que sorrir para ela, mesmo falando aquilo. E às vezes eu estou falando algo muito divertido, mas tem alguém muito comovido. E se meu olho cruza com essa pessoa, eu de verdade tenho que me emocionar. Então, assim, é uma gangorra. Eu fico o tempo inteiro nessa gangorra, tentando conectar com cada um. E tem pessoas que me chamam mais atenção do que outras, obviamente. A gente está falando de um teatro de 300 lugares, então é difícil olhar para todos com tanto detalhe, mas tem pessoas que chamam de verdade a atenção e eu acho que tem a ver com essa questão da energia mesmo. Tem gente que, mesmo que ela não saiba, ela quer ser vista, ela quer de verdade que o meu olhar cruze com o dela. E eu sinto essa, esse magnetismo. É muito curioso também, por exemplo, a minha escolha. Como eu escolho as pessoas para fazerem o quê? Oh. E num primeiro momento eu começo a conversar com todo mundo e eu falo e eu me aproximo e tal e fico pensando, essa pessoa seria ótima para fazer meu pai. Então eu começo assim com talvez duas opções para cada personagem, vai. Sim, que eu intuí ali naquela conversa primeira. Mas muitas vezes, mas talvez a maioria das vezes, quando eu vou escolher a pessoa, o meu dedo ele aponta para outra. Então eu falo, você gostaria de ser o meu pai? Mas eu tinha pensado em duas outras e nunca naquela. Então, assim, também tem algo acontecendo ali que vai além da minha compreensão e que eu acho que tem a ver com energia mesmo. Eu acho que é uma pessoa que de alguma forma, ela me puxa para ela. Agora, você me lembrou uma situação que aconteceu bem recentemente. Eu também evito muito entrar em confronto com a plateia quando você percebe que alguém está muito preocupado em ser chamado. Então, essa pessoa normalmente ela não te olha diretamente. Sempre que o teu olho cruza com ela, ela dá uma baixada de cabeça, ela desvia o olhar. Então, eu entendo que ela não quer ser solicitada, ela não quer ser vista de alguma forma. E eu respeito muito isso. E há umas sessões atrás, um rapaz, ele ficou até o final, todas as pessoas foram embora, ele ficou lá e ele disse: Eu não consigo falar nada agora, eu quero saber se eu posso te escrever uma carta. E eu disse que sim. E aí, sei lá, uns 3 dias depois, chega no teatro uma carta. E a carta, ela começa dizendo assim: Há quanto tempo você não recebe uma carta escrita? E eu já comecei muito chocado. Pensei, meu Deus, é mesmo? Há quanto tempo eu não recebo uma carta? Décadas. E ele começa a contar uh, a história dele nessa carta e como foi a relação dele com a peça. E eu fiquei devastado, porque ele era uma dessas pessoas que eu olhava e ele desviava o olhar. E eu pensei, não vou incomodar ele. Eu não vou deixar ele tenso, eu quero que ele assista essa peça e tal. E na carta ele diz como ele desejou esse olhar e como eu não o olhei e como ele gostaria de ter sido percebido porque ele estava cansado de ser invisível. E eu fiquei arrasado, porque foi uma leitura hum, errada da minha parte, mas eu me perdoo, eu me perdoo, Que bom. mas, não, eu me perdoo, mas eu fiquei arrasado, porque eu pensei nisso, falei, que lindo também alguém colocar isso numa carta. Eu guardo essa carta agora, eu tenho viajado com ela, Rio e São Paulo, eu trago essa carta comigo na mala o tempo inteiro,
porque ela me lembra, de alguma forma, o porquê eu escolhi essa peça. Ela faz as coisas fazerem sentido. Por que eu escolhi essa peça? Por que eu estou em cartaz em São Paulo há 4 meses, sem patrocínio, de uma maneira difícil? É difícil manter uma plateia, contando com o boca a boca das pessoas, porque a gente não tem divulgação e ele tem funcionado, mas ainda assim é uma situação de risco. Então, por que eu tenho me arriscado tanto? Essa carta, ela responde. E também todos os abraços e também o nosso encontro também responde isso. Nossa, faz tanto sentido isso existir. E pensando nessa pessoa, né, que te mandou a carta, eu fiquei, às vezes, é, imaginando, né, o quanto a gente se engana sobre a gente mesmo, né? E às vezes a gente foge do que de fato poderia ser bom para a gente. E eu acho que você, ao longo da peça, justamente porque você se permite esse desafio que o Fernando te propôs de se conectar com a emoção exatamente do jeito que ela está acontecendo no momento, é, a gente sente você, né? E aí sente você, Kiko, e ao mesmo tempo sente o personagem, e eu acho que daí vem a confusão das pessoas falarem a peça é sua. Assim, ó, as pessoas nem me perguntaram, os amigos que me marcaram, inclusive eu repostei, e aí falaram, a pessoa nem teve dúvida, assim, não tem problema que tá lá ali o nome de duas pessoas que escreveram o texto, Mas não é, interessa. a pessoa assumiu que é seu. E aí eu fiquei pensando nisso, né, sobre essa questão da autoria e de como é para você receber o texto. Até eu acho isso uma loucura sobre o trabalho do ator, assim, porque é você e não é você, e ao mesmo tempo é, convida a gente a pegar também a história um pouco pra gente, né? A gente sai com esse menino dentro da gente, com essa vontade de fazer uma lista de todas as coisas. É, como é, Kiko? Tem uma divisão que ela tem que acontecer, ou a ideia é tirar essa divisão entre quem é o ator e quem é o personagem ali na hora? Porque é uma chuva de emoção tão grande que eu fico pensando também, será que toda noite sentir isso, como é que dá conta, né? Como é que o coração aguenta? O Fernando, a gente chegou à conclusão em algum momento que a peça ela tinha que ter uma sinceridade. Ela não era só uma história a ser contada, ela precisava ser muito sincera. E aí a gente partiu para esse tom de depoimento. A peça ela vira um depoimento. E ao longo é interessante você ter falado sobre isso. Eu estava falando sobre isso ontem na terapia. Ótimo. Como é esse vou esticar, daqui a pouco inclusive eu tenho terapia. É, é, eu percebi em algum momento que esse personagem era um personagem invisível. Para chegar nesse nível de sinceridade, eu precisaria escondê-lo. Assim, as pessoas não poderiam ficar vendo um personagem composto, com trejeitos dele, caminhadas, vozes, nada disso. Inclusive, isso virou uma espécie de bússola, de norte para a gente, assim, tirar tudo de cena, né? Você não tem, você tem um palco vazio, no máximo com uma ou duas cadeiras. Então, a ideia era essa, era que não enxergassem esse personagem, que isso parecesse muito real, que essa história parecesse de verdade uma. E é curioso porque assim é isso, o personagem ele vem para frente, eu recuo um pouco, às vezes eu avanço, o personagem vai para trás e a gente fica nesse jogo o tempo inteiro, tanto eu quanto o personagem. É muito difícil separar. Até amigos meus que assistem a peça, eu tive uma amiga que eu conheço há muito tempo e tal, e ela falou assim: eu nunca imaginei que você tivesse passado por isso. Eu não sabia da sua mãe. Eu falei, não, mas a minha mãe tá ótima, tá tudo certo. Eu acho isso tão bom quando você chega nesse nível de. É, curioso, porque é sincero, sim, é muito sincero. Tudo que acontece ali eu tento buscar o máximo de sinceridade, mas é tudo de mentira.
Então, eu lamento muito em algum lugar, eu lamento muito que todo mundo acredite e venha muito apiedado, assim. Tem pessoas muito conduídas assim, com a minha história, e é muito difícil para mim dizer, não, não é a minha história, é um autor inglês. E porque quebra um pouco. No final, tem aquela explosão de memória, quando todos os objetos aparecem de toda aquela vida, e ali eu acho que é o grande momento de conexão de todo mundo, porque todo mundo reconhece objetos da sua própria vida também. E quando isso acontece, assim, ali é o auge da confusão, porque aí entram objetos pessoais meus, fotos minhas, fotos da minha mãe, e ali é para se estabelecer essa dúvida. E é bom que ela exista. Eu acho bom que ela exista. Eu acho bom que as pessoas se surpreendam também pensando que é uma dramaturgia inglesa que foi adaptada com maestria pelo Diego, né, traduzida e adaptada assim para nossa realidade. Também é uma exigência do autor que essa peça seja adaptada para cada lugar onde ela vai ser encenada, porque ele quer justamente isso, ele quer a empatia, ele busca nesse texto a empatia. Ele demorou quase 10 anos para escrever esse texto. E é um texto Uau! muito simples. E ele demorou 10 anos justamente para alcançar essa simplicidade, porque a simplicidade é dificílima. Então ele queria justamente chegar nesse lugar que a gente chegou. O texto ele tem isso, ele se mantém nesse lugar graças ao trabalhão que esse homem teve. Nossa, que incrível a pessoa passar 10 anos dedicada a um projeto e, e aí ver acontecer, e cada vez que é montado em cada país, imagina quantas diferenças e quanta riqueza isso traz. É isso, não tem outra palavra senão maravilhoso, né? E não é uma palavra que eu uso tanto no dia a dia, eu quero começar a usar mais, assim, ó, porque quando as coisas são maravilhosas, tem isso, maravilhamento com a vida. É, já devem ter te perguntado isso muito, Kiko, porque é a pergunta óbvia, mas eu não posso deixar ela de fazer. Mas ao longo desse processo de trabalho com o texto, foi surgindo para você também essa lista das coisas maravilhosas? Você teve também esse exercício de que tem na minha lista? Como eu começo ela? Qual é o meu número um, né? Comecei a fazer a lista. Comecei, óbvio, não tinha como não fazer, né? Não dá. Até porque era um exercício, durante o processo foi um exercício ótimo também, porque me manteve positivo, porque eu tive que ler muita coisa sobre depressão, sobre suicídio. Eu precisava muito entender. Eu já tive, eu conheço pessoas que tiraram a própria vida. Isso foi devastador para mim. Foi muito doído. Então, também foi um momento, foi uma oportunidade de entender o que tinha acontecido, porque a gente nunca entende. E talvez a gente não vai entender nunca mesmo. Mas tentar caminhar por essa seara assim, da dor, do sofrimento do outro, para entender como uma pessoa chega a esse ponto. Esse estudo foi muito doído. Então a lista, ela me servia diariamente assim para eu dar um refresh na cabeça, sabe? E ainda assim funciona. Porque se você parar para pensar, se você tirar 5 minutos do seu dia para fazer uma lista de coisas maravilhosas, você se obriga a pensar em coisas maravilhosas, só 5 minutos. É inacreditável o que pode acontecer. É de verdade, assim, porque para tudo. O mundo para você pensar em coisas boas, por menores que elas sejam. Eu gosto de ouvir a lista, eu ouço a lista a cada apresentação e cada vez que eu ouço, eu sorrio com as coisas que são ditas assim, porque são coisas tão simples. A cor amarela, banho de mangueira, ficar acordado até tarde assistindo televisão, pão de queijo, são coisas tão simples que estão ao alcance de todos, com luxo ou sem luxo, com uma vida difícil ou não. É uma questão de treinar o seu olhar para tudo, para além do que a gente está vivendo. Porque eu posso pensar numa borboleta e não ver uma borboleta. Eu não preciso olhar uma borboleta e falar, vai entrar na minha lista de coisas maravilhosas. Não, às vezes eu penso que borboleta é uma coisa maravilhosa. Mesmo, pensa. Sim. É um papelzinho, é um celofane colorido que voa. Que tá Isso não é vivo e maravilhoso?
É lindo. É tão maravilhoso quanto a cor amarela, é tão maravilhoso quanto ficar até tarde, acordado na rua com os amigos, enfim, é essa sensação de ficar sorrindo. E eu tô percebendo aqui agora que eu passei a conversa toda sorrindo, Kiko. Eu acho que o texto traz isso, mas você traz isso também lindamente. Eu queria demais te agradecer pela escolha, pela decisão, pela mudança do olhar que aconteceu lá atrás. E por estar, enfim, lidando também com a dificuldade de estar em cartaz com uma peça independente, mas seguindo, assim, é muito bonita. Queria te agradecer mais uma vez e pedir para você, enfim, convidar as pessoas também, para quem estiver ouvindo a gente aqui em São Paulo, até quando a peça fica em cartaz, quais os horários, vamos fazer o servição que, ó, tá na minha lista, gente, todo mundo tem que assistir todas as coisas maravilhosas. O serviço é Todas as Coisas Maravilhosas, em cartaz no Teatro Tucarena, que é um teatro belíssimo, em Perdizes, sextas e sábados, 21 horas, domingo, 18 horas. Nós estendemos a temporada ia terminar agora em junho, nós vamos fazer o mês de julho agora. E se tudo der certo, a gente vai fazer também o mês de agosto. E se tudo der certo, a gente vai fazer setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o meu sonho, estar em cartaz com essa peça no Setembro Amarelo. Então, tudo depende disso, desse boca a boca, dessa indicação de cada um que vai assistir. Eu sempre peço ao final do espetáculo para que as pessoas indiquem para as pessoas que elas amam, porque eu acho que é uma peça que fala disso, fala de amor, fala de afeto, fala de acolher, e então eu espero todo mundo lá. E Helena, de novo, a hora que você quiser. Se você quiser, quantas vezes você quiser, a casa é sua, vai ser uma maravilha te encontrar lá. Ai, que delícia, Kiko, obrigada. Obrigada mais uma vez. E obrigada, companheiros de jornada que toparam estar aqui com a gente hoje, abrindo o coração para essa conversa. Se vocês forem ao teatro, vão ao teatro, por favor, mas contem para a gente depois o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Obrigada pela confiança exercida toda segunda aqui com o podcast, pelo coração aberto. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.